Há mais de 30 anos, a assistente social Vejuse Oliveira ela acompanha de perto as mudanças na sociedade quando o assunto é a pessoa idosa. Ela se tornou referência quando o assunto é acolhimento, respeito e qualidade de vida para os 60 a mais. Ela foi gerente de unidade operacional do SESC, instituição que tem um trabalho voltado para pessoas idosas, presidente do Conselho Estadual do Idoso do Ceará, conselheira do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa em Fortaleza, é membro do Fórum Cearense de Políticas para a Pessoa Idosa do Ceará e também esteve à frente da ACEP, que é a Associação Cearense Pró-Idoso, além de ser uma estudiosa do assunto. Atualmente, ela é coordenadora da Política Municipal da Pessoa Idosa de Fortaleza. Bora conversar com ela sobre esse assunto? Bom dia para você, Vejuse. Seja bem-vinda ao Bom Dia Vejuse, que Nordeste. alegria revê-la. Então, bom dia, é sempre muito bom estar aqui. É uma honra, primeiro, de poder compartilhar um pouco do que a gente experimenta no cotidiano e, em segundo, dizer da alegria de ser convidada para estar nos meios de comunicação falando de um tema tão importante, né? Então, quero parabenizar a vocês por esta pauta e dizer que essa pauta é muito importante quando a gente fala de envelhecimento de um país, É verdade. né? Espaços como esse são fundamentais, né? E aí quero parabenizar o Sistema Verdes Mares por cumprir o artigo 24 do Estatuto da Pessoa Idosa, que define que é preciso trabalharmos essas pautas nos meios de comunicação. Então, fica aqui meus parabéns para o Sistema Verdes Mares. Pronto. E aqui está um idoso também, né? Então, que coisa boa, né? Conversarmos. Pois é, e conversar de um assunto, porque são muitos desafios, né, Vejuse? E são muitos desafios e muitas conquistas também, podemos dizer? Podemos dizer sim, nós temos muitas conquistas, sim. O Estatuto da Pessoa Idosa é um que nos trouxe muitas possibilidades, mas não podemos esquecer que essas conquistas, principalmente como marco legal, nós iniciamos ainda na política nacional. Aliás, nós começamos na nossa Constituição Cidadã, que foi a primeira que trata de direitos e que traz o título da pessoa idosa dentro de uma legislação. Então, a gente tem muito que comemorar de termos marcos legais que nos dão base para que as nossas ações, né, que os nossos projetos e serviços, eles tenham essa segurança jurídica. E isso é um grande avanço no nosso país, sim. Agora, a gente também está vivendo um momento onde as pessoas estão envelhecendo bem mais em números, né? Temos uma Isso. sociedade mais velha. Isso, temos sim, e isso é uma conquista. E essa conquista, nós precisamos ter muito cuidado para que essa conquista não seja um peso para as pessoas que conquistaram esse tempo de vida, né? É uma conquista, sim, quer dizer que nós avançamos com saúde, nós avançamos com qualidade de vida nas cidades, não é? Nós temos sistema de água, né, de esgoto em parte da cidade, ainda não é em boa parte das cidades brasileiras, mas isso é uma conquista, né? E falando mais de Fortaleza, nós temos uma cidade que tem um índice de envelhecimento acima da média nacional, e esse índice de envelhecimento ele quer dizer que para cada pessoa de 0 a 14 anos, em Fortaleza nós já temos 82 pessoas idosas. A média nacional é de 51, né? Então, Fortaleza é uma capital que tem envelhecido rapidamente. E isso traz para nós, né, um grande desafio, né, de como é que nós estamos preparados para isso. Nós, pessoas, como a cidade, como a comunidade está preparada para receber esse envelhecimento. Ainda existe na sua avaliação o etarismo? Existe? Existe toda hora, todo minuto e, na grande maioria das vezes, está dentro de nós e a gente ainda não tomou consciência dele. Por isso, esse é um grande desafio, é esse combate, né, ao idadismo, porque nós costumeiramente naturalizamos muitos dos preconceitos contra a pessoa idosa. E muitas das vezes a gente não tem consciência deles, né? E isso começa quando a gente acredita que não é decente você falar a sua idade, É verdade. né? É. Pode parecer simples, mas isso é muito sério. Como eu consigo defender os meus direitos se eu não aceito que sou uma pessoa velha, né? Como é que eu não aceito o meu processo de envelhecimento?
né? E isso tudo é uma conquista, né? Nós precisamos conquistar espaços. E sem me reconhecer como tal, eu não luto por esse É espaço. verdade. E quem não está vivendo esse momento não acredita que nunca vai chegar, porque Vai velho chegar. é sempre o outro. Meu pai né? dizia sempre, aguarde. Aguarde. No nosso país, infelizmente, o velho é sempre o outro. O Vejus, me E diga isso uma dificulta coisa. muito. Eu noto que o racismo, o preconceito de cor, por exemplo, ele é visível. Sim. Protesta em todo mundo. Não é? Isso. Mas, com relação ao etarismo, me parece uma coisa mais velada. E Isso. existe num grau bem significativo. Muito significativo, e a gente pode dizer isso nós, enquanto pessoas, eu, comigo, em muitos momentos, se nós não formos vigilantes o tempo inteiro, nós temos muitas atitudes idadistas dentro da família, na sociedade, institucionalmente. Então, é um preconceito que ainda é muito velado, né? E só quem vive, né, na pele isso e que tem consciência que aquilo é um idadismo é que busca fazer algum movimento de luta. Então, existe um movimento que diz que não basta não ser idadista, a gente tem que ser anti-idadista. Em todos os momentos da nossa vida, em todos os nossos diálogos, a gente precisa estar reforçando esse cuidado, né, de não termos atitudes idadistas, porque se tornou muito natural a gente dizer que você não tem mais idade para isso. Mas isso não é mais para a sua idade. Né? Esse tipo de vestimenta não fica bem na sua idade. E isso é muito natural de se dizer. Às vezes as pessoas falam isso achando que estão entregando um cuidado ao outro. Mas isso é uma atitude preconceituosa. Né? Isso é uma atitude preconceituosa. É verdade, como é que você avalia, você que é essa pessoa que está tão envolvida nesse universo há tanto tempo também, né, dedicando sua vida a esse assunto, como é que você avalia como era há 30 anos, por exemplo, e como é que está hoje? Teve alguma evolução? Está a passos muito lentos? Nós estamos evoluindo, mas a passos muito lentos. Primeiro porque a nossa condição de existência enquanto pessoas nas cidades e no país, nós temos avançado significativamente com o envelhecimento da população. Essa é uma população que só vai crescer. O número de crianças vai diminuir. Se tiver sorte, né? O número cresce. de pessoas adultas está diminuindo e o número de pessoas idosas só vai crescer. Então, daí a gente precisa compreender que a partir desse crescimento em números, nós vamos crescer uma série de outras questões que são essas pessoas idosas de um país tão desigual como o nosso viveram uma sequência de desigualdades, uma sequência de preconceitos ao longo dessa vida. Então, quando se alcança esse marco da velhice, então você traz consigo uma série de histórias da sua vida, uma série de experiências negativas que foram vivenciadas e ultrapassar tudo isso nesse momento em que se carrega mais preconceitos ainda, né? A pessoa idosa não produz mais, a pessoa idosa não tem mais o que fazer, a pessoa idosa não conhece do que há de novo, então não pode contribuir com nada. Essa, infelizmente, ainda é o nosso olhar. Então, nós temos muitos desafios, mas temos muitos ganhos. Né? Nós temos hoje pessoas idosas participando ativamente dos espaços, né? Dos espaços de controle social. Em Fortaleza, nós já tivemos, ao longo da experiência dos conselhos de direitos, nós tivemos muitas pessoas idosas presidindo esses conselhos. Né? Esses conselhos hoje têm um número muito grande de pessoas idosas que participam do controle social. Né? Nós temos condições de vida, de existência, de acesso a serviços que são maiores, são frágeis ainda? São, mas existem. Hoje nós temos uma política nacional de saúde para a pessoa idosa. Hoje nós temos uma linha de cuidados para a pessoa idosa na atenção à saúde. Hoje nós temos políticas públicas dentro da assistência social que são específicas para as pessoas idosas. Então nós temos muitos ganhos, sim. Mas esses ganhos não estão evoluindo na mesma velocidade que o número de pessoas idosas está crescendo. Então tem aí uma diferença que a gente precisa ainda trabalhar muito para que a gente possa seguir de uma forma mais solidária, né? Com o número de pessoas que envelhecem, com as dificuldades do envelhecimento no nosso país tão desigual e
as condições de políticas públicas que hoje são oferecidos para esse público. Então, há um desafio, sim. A gente tem um comentário aqui, uma pergunta para você de um ouvinte, que é o Reginilton. Ele pergunta assim: bom dia, Vejuse. Como é que a psicologia, a gerontologia e o serviço social, eles podem ampliar autonomia, saúde emocional também, qualidade de vida para os 60 mais, nesse cenário de um envelhecimento global que você falou agora? Isso. Na verdade, tratar do envelhecimento é algo que, a partir da Política Nacional do Idoso, deixou de ser de políticas de assistência, de políticas de saúde, né? Passou a ser, cuidar do envelhecimento passou a ser uma responsabilidade de todos. Porque quando a gente fala de qualidade de vida da pessoa idosa, nós estamos falando dela participar de grupos de convivência no seu território. E para essa pessoa participar de um grupo de convivência, ela precisa se deslocar até lá. E se a gente não tem mobilidade urbana, se a gente não tem um transporte coletivo que respeite a presença dessa pessoa idosa num ponto de ônibus em que ela pede para esse ônibus parar e ela tem condição de subir no ônibus, porque os batentes têm mais de 80 centímetros. Né? Então, envelhecer nas cidades e darmos condições de que essas pessoas idosas participem, que tenham uma vida longeva, que tenham um envelhecimento digno, é uma responsabilidade de todos nós. É da infraestrutura urbana, não é? É do transporte coletivo, é da segurança pública. Então, não só esses três atores, como a psicologia, né, o serviço social, a saúde, podem interferir, mas isso precisa ser um trabalho conjunto. É multiprofissional, é interprofissional. Nós precisamos trabalhar juntos e isso a academia precisa nos ajudar. Né? As universidades precisam, dentro das suas formações de graduação, elas precisam ter conteúdo de envelhecimento. Elas precisam apresentar conteúdos no campo da gerontologia social, para que qualquer profissional hoje esteja preparado para que ele possa atuar dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, que tem pessoas que envelheceram e que tem diferenças. Né? E essas diferenças precisam ser estudadas, precisam ser reconhecidas e precisa ser uma prática cotidiana de todos os profissionais. Então, nós precisamos melhorar a academia, né? As universidades precisam trabalhar muito fortemente na formação de profissionais para que todo esse cuidado e essa atenção à pessoa idosa, ela precisa ser um olhar de todos. Né? Claro que ao longo da história, a assistência social sempre foi o responsável pelas políticas públicas da pessoa idosa. Mas isso deixou de ser quando nós tivemos a Política Nacional da Pessoa Idosa, que trouxe esse grande diferencial. É responsabilidade de todos, né? Para que a gente possa construir esse país e essas cidades que possam acolher as pessoas idosas. Quando a gente fala nesse acolhimento, Vejuse, eu penso muito também naquela situação de tantas pessoas hoje. A gente não pode... os 60 mais de hoje, eles não são os 60 mais do passado. São pessoas cheias de energia, com mais energia do que muitos jovens que estão aí, né? Então, eu vejo pessoas com 60, 70 anos que têm uma energia absurda de trabalho, de força mesmo, assim, de garra, e que não conseguem entrar mais no mercado de trabalho pelo preconceito, né? E que não, e que eu vejo, né, Tom, assim, pessoas que estão aí com todo o gás e com vontade de trabalhar. E quando eu vejo supermercados, né, lojas que dão espaço para essas pessoas trabalharem, você vê a diferença no atendimento, você vê a diferença na entrega do resultado daquele trabalho. E que os empresários, as pessoas abram os olhos para isso, né? É importante que as pessoas deem espaço, porque o tanto de gente com 60 a mais, que eu acho até assim, coloca para fazer um teste para você ver a diferença, né? E isso é um outro campo de quem estuda a questão do idadismo. Tem uma luta muito significativa. Os recursos humanos, né, das empresas precisam passar por um processo de reconhecimento e de cuidado. Né? Quando a gente define que para tal função, né, e na maioria delas, a gente não vai incluir pessoas idosas, né? Isso, na verdade, não pode acontecer, mas nós sabemos que existe essa cultura de que, não, ela não vai ter pique para dar conta dessa atividade específica, né?
E a gente precisa trabalhar os recursos humanos de recrutamento de pessoas, para que elas possam entender que, diferentemente da idade que se tem, é a capacidade que eu tenho de entrega para aquela ação específica, para aquela função específica, né? Então, a gente precisa analisar, recrutar uma pessoa é pela capacidade que ela tem de conhecimento para fazer aquela entrega, não é pela idade que ela tem. Com certeza. Porque a gente sabe que esse preconceito também existe, a questão do idadismo, não é só para a pessoa idosa, né? No caso de trabalho, no caso do emprego e renda, muitas vezes jovens são vistos, não, ele é muito jovem para dar conta de uma tarefa dessa de responsabilidade. Isso também existe, claro, que no nível muito menor, mas existe. Existe. Mas a gente precisa compreender, né? E os responsáveis por recrutamento de empresas, de instituições, precisam compreender que esse recrutamento ele precisa acontecer com base na entrega que aquele profissional precisa trazer. E a outra coisa é, nós precisamos estimular dentro dos nossos espaços de trabalho essas trocas intergeracionais, né? É entender que algumas pessoas, independente da idade que elas tenham, elas têm uma certa dificuldade em algumas habilidades. E todos nós podemos desenvolver habilidades, independente da idade que temos. Pois é. E essas habilidades precisam ser estimuladas, porque um ambiente de trabalho em que a gente tem uma intergeracionalidade atuando ali, naquele movimento das entregas, é claro que nós temos melhores entregas. Porque tem uma questão que é o aprendizado ao longo da vida. E esse aprendizado contribui muito para a entrega que eu tenho que fazer naquele local de trabalho. É a experiência, os anos vividos, né? As situações vividas e de que forma nós conseguimos ultrapassar desafios nessas situações. Isso tudo traz um resultado muito grande quando a gente tem uma equipe intergeracional dentro de uma empresa, dentro de uma instituição. Vejus, a gente quer te agradecer por esse papo tão importante, tão necessário. Agradecer Rejane Cardoso também, que foi quem sugeriu, porque os ouvintes sugerem os assuntos, então a gente precisa levar também para eles o que eles querem ouvir. Então, Rejane, muito obrigada, viu, pela parceria. Você está acompanhando agora, então muito obrigada também pelo papo. E parabenizar você pelo dia 15, porque dia 15 é o dia do assistente social, e você que está nessa missão há tanto tempo fazendo diferença, parabéns. E muito obrigada pelo papo. Valeu, Vejus, um abraço para você. Um grande abraço e estarei sempre à disposição para que a gente tenha essas conversas gostosas e boas e importantes para que a comunidade realmente faça essa vigilância pessoal. Como eu estou agindo? Será que eu estou agindo com idadismo agora? Isso é extremamente importante, uma reflexão diária. E se a gente tiver sorte, todo mundo vai chegar na velhice, né? Isso, então, se tiver morrer, a única certeza é que a gente vai morrer. E se tiver sorte, vai morrer velhinho. Então, e chegaremos lá bem. Que a gente se coloque no lugar do outro, né? Obrigada, Vejus. Muito obrigada pelo espaço, viu? E parabéns pelo convite e pela temática. Obrigada.